Olá, vocês! Vamos num tema aqui maravilhoso sobre revelação de Daniel. Por que Daniel? Porque estamos no limiar da história e o próprio Jesus Cristo nos aconselhou a ler e entender o profeta Daniel. Em Daniel está a profecia, em Apocalipse a revelação. São dois livros que têm que ser estudados juntos. Dentro do livro de Daniel, nós temos a progressão dos acontecimentos. Então, nós temos ali o capítulo 2, depois nós vamos pular para o capítulo 7, onde nos tem muitas informações, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, e aí você vê a progressão. Lembrando que o Daniel, ele era um jovem, exato, diz a história que ele deveria ter aí entre os seus 16, no máximo 18 anos. Não só ele, como seus outros 3 amigos que nós conhecemos aí da história, que foram jogados na fornalha. Então, aí você vê a força da juventude e quando nós nos dispomos a colocar na mão de Deus, o que é que Ele faz conosco? Não é verdade? Deus nos dá privilégios tremendos, aonde não sabemos aonde vamos parar. Exato, confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui temos uma observação de alguém extremamente conhecido, e olha o que ele fala sobre o profeta Daniel. Ele diz o seguinte: ninguém mais, ninguém menos do que Isaac Newton, exatamente, Sir Isaac Newton. Ele disse: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Exato, justamente porque em Daniel está a revelação e também é uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo para que entendamos Daniel. Daí você vê o peso, a importância de conhecermos o limiar da nossa história, o início, o meio e o fim. É isso que Daniel nos proporciona e é isso que ele nos leva no caminho ao conhecimento da revelação que é Apocalipse. Vamos fazer uma observação aqui. O tema central de Daniel e do Apocalipse é o santuário celestial. Vocês conseguem entender o porquê eu sempre bato na tecla da importância de você conhecer o santuário terrestre, exato, porque o santuário terrestre ele é uma cópia do santuário celestial. E o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele trabalha aonde? No santuário. A Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus, está onde? No santuário celestial. Interessante? Então, você vê a importância de você conhecer esse assunto também. Bom, dito isso, vamos lá para a nossa história de Daniel. Então, aqui no capítulo 1, nos relata o que aconteceu com Daniel, como é que ele foi parar em Babilônia. E no capítulo 2, aí vem a profecia. Gente, é a grande profecia. Por quê? Porque no capítulo 2, ali conta a história do mundo. Exato, como é que vai acabar o mundo. Ali você tem um resumo, como é só uma mente, gente, só uma mente poderosa como a do nosso Deus pode resumir o mundo, a história do mundo, como foi revelada de uma forma simples. É inacreditável. Então vamos lá, Nabucodonosor, que era o maior império da época, este rei teve um sonho e não havia quem interpretasse esse sonho. Por quê? Porque ele sonhou. Ele sabia que o sonho era importante, porque ele acordou no meio da madrugada, assustado, soando. Por quê? Porque era um sonho importante, mas ele não lembrava do sonho. E aí, então, o que ele fez? Ele mandou chamar todos os magos,
todos os feiticeiros, todos os adivinhos que tinha no seu reino. E ninguém foi capaz de interpretar o sonho que ele teve. E aí, então, o rei mandou que matassem, então, todos os magos. Ele falou, não, já que vocês não podem interpretar o meu sonho, vocês vão matar, porque vocês vivem me enganando, então. Né? E aí foi decretada uma lei para matar todos os feiticeiros, magos e todos os sábios do reino. E foi aonde Daniel ficou sabendo, se apresentou ao rei e disse que quem lhe deu o sonho lhe daria a interpretação, que o Deus Altíssimo, Deus de Israel. E aí Daniel, após pedir 2 dias para o rei, ele ora a Deus e Deus dá a interpretação. Não só ele, como os amigos dele. Eles oram e aí Deus lhe dá a interpretação. Então vamos lá. Esse sonho começa aonde? Capítulo 2, a partir do versículo 31, onde diz assim, Daniel diz para o rei, tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua. Essa estátua imensa, de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Tá aqui, gente. Tá aqui. A progressão dos reinos ou a degradação dos reinos. Então, nós temos aqui a estátua do ouro, representando a Babilônia, o peitoral de prata, representando o Medo e Persa. Depois, nós temos aqui o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas de ferro e os pés parte ferro, parte com barro, com os 10 dedos. Olha, que maravilha! Gente, Babilônia, depois nós tivemos Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial. Olha que Roma foi a que mais reinou. Porém, Roma não é substituído por nenhum outro reino. Olha que interessante. Roma não cai. Roma simplesmente muda de Roma imperial para Roma papal. E ali ela nasce entre a Europa, entre 10 reinos. É muito interessante. Só que olha o detalhe. Uma pedra sem mão é lançada onde? Nos pés. Por que nos pés? Porque é o período que estamos vivendo, os pés. E ali aqueles pés caem juntamente com todos os reinos. E diz que aquela pedra ela enche todo mundo e nada mais ficou de sombra do que já houve no passado. Isso é, dos reinos que foram. Não é interessante? Aqui é Deus falando, olha, teve essas progressões do reino, cada um ficando mais fraco que o outro, porém Roma, ela exerce, ela vai até o final, até a volta de Jesus Cristo. Porém, Jesus vai voltar. Jesus vai dominar. O mal vai ter um fim. É isso. Daniel e Apocalipse juntos, eles querem dizer isso.
haverá um fim. Exato, a maldade, a injustiça. Haverá um fim. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, ele é real. O meu Deus, o teu Deus, Jesus Cristo, ele é real. Ou, olha, esse manual, que eu não me canso de falar, aqui é um manual. Este manual, ele tem início, ele tem meio e ele tem um fim. Louvado seja o nosso Deus. Vamos aqui nesse estudo maravilhoso de conhecimento, saber sobre cada reino, como que cada reino caiu, mas o importante é você já saber que o que o sonho representa, o sonho da estátua, ele literalmente representa como é que o nosso mundo vai acabar. E outra coisa que eu não me canso de falar, você conhecer a estátua, os impérios que caíram, que está escrito não só no nosso manual, como está escrito nos livros que a gente aprende na escola, na nossa escola comum, exato, que está tudo registrado, o período que esses impérios caíram, está tudo ali. Então, é extremamente importante para você solidificar a sua fé, para você conhecer o que logo nos próximos capítulos você vai saber. O chifre pequeno. Como é que Roma, ele teve todo esse poder? Ela deixa de ser Roma imperial e passa a ser Roma papal. Por que esse poder tão grande? Como? Quem é que lhe deu esse poder? Então, é aí que nós vamos saber. E outra coisa extremamente interessante, a Bíblia, aqui na profecia de Daniel, está tudo mencionado. Está mencionado que ela iria cair, que ela iria ser ferida de morte, porém a sua ferida seria curada e ela voltaria a reinar novamente. A história se repetindo. Quer conhecer o futuro? Conheça o passado. Vamos lá nessa jornada maravilhosa. Que Deus te abençoe.